Meu aluno de Direito, sou o professor Edson Mariano. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo dentro da disciplina Direito Previdenciário. Mas qual espécie desse direito que dá uma assistência à sociedade? O direito previdenciário relacionado a que tipo de benefício? Ao benefício auxílio reclusão. Qual o benefício, professor? Auxílio reclusão. Vocês sabem que esse professor é bem detalhista. Eu quero saber mais, eu quero ter uma abrangência maior. O que é auxílio reclusão? Na etimologia da palavra, no estudo gráfico da palavra, auxílio o que é? É ajudar alguém, é dar uma assistência a alguém, é amparar alguém, é socorrer alguém. Socorrer quem? Em primeira mão, socorrer quem? O segurado, aquele trabalhador, o segurado. E em outras situações, a quem? Aos seus dependentes. Tudo bem? Então, nós vamos estudar a respeito do auxílio reclusão e nós percebemos que significa ajuda, assistência, amparo, socorro ao próprio segurado ou aos seus dependentes. Nada mais além disso. Tudo bem? Ok? Entendeu? Vamos para frente? Pois bem, e a palavra reclusão, estar recluso, é privação de liberdade, meu querido. É simplesmente estar em cárcere, meu querido. É aquela situação que levou por uma situação adversa aquele segurado cometer um delito, cometer um crime, cuja imputabilidade levou a uma sentença penal condenatória transitada em julgado, colocando-o em regime inicial fechado. Bacana? Está bem claro que nós estaremos então dentro do regime geral da Previdência Social, estudando a respeito do auxílio reclusão como um direito social para aquele que está recluso, com a liberdade privada, em regime apenas fechado, de acordo com várias alterações sobre esse tipo de auxílio na lei previdenciária. Pois bem, então a Previdência Social é um direito social, é um conjunto de regramentos, um conjunto de normas que trata especificamente de direitos, que dá assistência, que dá amparo, que socorre aquele trabalhador que foi segurado, que fez as suas contribuições perante esse órgão social previdenciário. Pois bem, então a Previdência Social, meu querido aluno de Direito, é composta por vários regimes previdenciários, vários planos previdenciários. Dentre eles, vamos estar citando os regimes gerais, regime geral da Previdência Social. Então nós temos esse regime como primeira ideia e é em cima dele que nós vamos estudar o auxílio reclusão. Nós temos os regimes próprios e temos a previdência complementar. Então, essa previdência complementar, ela abraça tanto o regime geral de previdência social, como também os regimes próprios. Vejamos então qual o destinatário, aonde que aquele trabalhador realmente vai se beneficiar com esses planos de previdência, com esses então regimes previdenciários. Pois bem, vamos então falar sobre o regime geral. Então, RGPS é uma sigla, Regime Geral da Previdência Social. Com o primeiro parâmetro de observação, meu querido aluno aqui de Direito, que está no 4º ou no 5º semestre, regime geral, ele tem o quê? Ele tem um destinatário. Esse regime dentro do direito previdenciário, ele foca, ele direciona, ele tem como alvo, como destinatário, se destina ao trabalhador segurado, ao trabalhador privado, que trabalha numa empresa, que percebe o seu salário e que recolhe então a Previdência Social. Então, o primeiro regime é o regime geral previdenciário, regime geral da Previdência Social, que tem como destinatário, fim único, o objetivo dar o quê? Uma ajuda, uma assistência, um amparo e um socorro para aquele que acidentou,
para aquele que ficou doente, para aquele que está recluso, aquele que infelizmente faleceu, para dar então assistência aos seus familiares e assim por diante e assim sucessivamente. O outro regime é o regime denominado regime próprio. E esse tem o que, professor, como destinatário? Esse tem como destinatário o trabalhador público, o servidor público, aquele concursado, o agente público, o servidor público. Então temos também como terceira opção de direito social previdenciário, nós temos o que? A previdência complementar, que tem como destinatário o trabalhador. Qual? O público e o privado. Qual, mestre? Qual, professor? O público e o privado. Então, o destinatário abraça os dois regimes anteriores. O regime geral, previdenciário social, e o regime próprio para os servidores públicos, ele engloba nesse terceiro, que é então a previdência complementar. Ok? Pois bem, preste atenção, fique atento, fique ligado que vamos continuar falando especificamente a respeito, estarmos dentro, imbuídos dentro do que? Do primeiro, do regime geral previdenciário social. Certo? Firme nessa. Então, nós estaremos dando enfoque dentro de qual espécie de regime? Dentro do regime geral previdenciário social, da Previdência Social. É dentro desse regime geral que nós estaremos estudando a respeito das prestações, dos benefícios, dos tipos de prestações, mas tudo isso eu gostaria que você pegasse a lei seca, para que você pudesse então começar já a entender quais as leis que começamos a tomar por base, para que quando você tiver no seu escritório, em sua presença, na sua frente, alguém solicitando o auxílio reclusão, que você já tenha em mente o conhecimento da lei previdenciária 8.213 de 1991, como também o que nos diz a nossa Carta Magna, a nossa lei principal, a nossa Constituição de 1988. Então, a previsão constitucional encontra-se aonde, professor? No artigo 201 da nossa Constituição Federal. Pegue então a sua lei seca e vamos lá para o artigo 201 da mesma. Vejamos o que esse diploma legal nos fala a respeito desse regime geral voltado para o benefício, para a prestação de que? De auxílio reclusão. Vejamos, na seção 3 da Previdência Social, de que artigo, professor? Artigo 201. Que artigo? 201. Então diz assim, no caput, na cabeça desse artigo, a Previdência Social será organizada sobre a forma do regime geral. É esse que nós estamos no conteúdo hoje estudando, regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da Lei A. Aí tem vários assuntos. Inciso 1, cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. 2, proteção à maternidade, especialmente à gestante. 3, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. E o 4, que é o que é a pauta do nosso estudo neste dia. 4, salário família e auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Auxílio o que, professor? Reclusão. Artigo 200, o que? 201. Da onde, professor? Da Constituição Federal de 88. Inciso 4. Salário família e auxílio reclusão. Para os dependentes dos segurados de baixa renda. Para os dependentes de segurados. Então, o auxílio reclusão não é para o detento, é para os dependentes do segurado. É para quem? É para o detento? Não! É para o detento? Não! É para aquele recluso? Não! O recluso precisa ser segurado da Previdência Social e é para os seus
dependentes, para os seus dependentes, ok? Pois bem, aí nós vamos então buscar a outra lei embasadora abaixo da nossa Constituição Federal, que trata a respeito de quê? A respeito dos ditames da lei voltado para a Previdência Social. Lei número 8.213 de 91. Lei 8.213 de 91. E no seu artigo 80, leiamos o caput do mesmo. O auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio doença, não pode ter outro auxílio de aposentadoria ou abono de permanência em serviço. Vamos para o parágrafo único desse artigo 80 da Lei 82.13 de 91. Parágrafo único. O requerimento, para quem então faz o requerimento? Quando você, advogado, for então contratado para dar entrada para outrem, para o seu cliente no requerimento perante o site da Previdência Social, você deverá então ter noção desse artigo da Lei 8.213 de 91 a respeito do requerimento. É um requerimento administrativo que você então dará conforme várias condições e várias e muitas modificações que esse auxílio reclusão sofreu agora em 2019. Então, o requerimento do auxílio reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão. Você tem que ter documentos, uma sentença condenatória penal transitada em julgado, uma declaração do diretor do cárcere que demonstre que aquele segurado, por uma infração, por uma imputabilidade que ele assim cometeu, que o levou à reclusão em regime apenas fechado. Qual regime, professor? Apenas fechado. Professor, mas o semiaberto podia até então isso ser alterado em 2019 para cá. De 2019 para trás, atingia até o regime semiaberto. Agora, com as alterações sofridas na lei, nesta lei 8.213 de 91, de 2019 para frente, só apenas regime fechado, ok? Apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário. Pois bem, então, dentro deste mundo do regime geral da Previdência Social, nós temos o quê? Nós temos essas leis embasadoras constitucionalistas no artigo 201, como também o artigo 80 como parâmetro para que você possa, na sua petição, no seu requerimento, em atendimento ao seu cliente, lembrar desses artigos como suprassumo, como fundamento, como um alicerce da sua pretensão em prol do seu cliente. Pois bem, então, dentro do regime geral da Previdência Social, nós temos as prestações e nós temos, meu querido aluno de direito, os benefícios. As prestações serão então conferidas a quem? Aos beneficiários. E quais os tipos de prestações? Mas antes, espere um pouquinho. Quando você busca essa lei previdenciária no seu todo, ela vai tratar de vários assuntos. Quais deles, mestres? Pois bem, alguns deles vai falar a respeito de princípios e objetivos dentro dessa norma previdencialista, vai tratar a respeito do Conselho Nacional da Previdência Social, vai falar a respeito dos regimes que nós já citamos aqui, previdenciários para os segurados, segurados estes, doutores, voltados principalmente para quem? Para os beneficiários. Primeiro aos segurados e após aos seus dependentes. No caso do auxílio reclusão, sendo detento segurado, beneficia mediante condições
legais os seus dependentes. Pois bem, e vai tratar a respeito do quê? Sobre os dependentes em si e sobre os serviços. Essa é a visão panorâmica da Lei 8.213 de 1991. Não esqueça, de que ano, professor? 1991. Qual lei? 8.213. Qual é a lei? 8.213. Qual o artigo da Constituição? 201 da Constituição Federal de 1988. Parabéns. É isso aí. Então, dentro do regime geral da Previdência Social, RGPS, pois bem, nós temos as prestações. Quais são as prestações, mestres? São duas: serviços e benefícios. Os benefícios, nós temos um total de 10 benefícios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 benefícios, que nós então estaremos vendo quais são esses benefícios, ok? Então as prestações, elas subdividem em serviços e em benefícios. E voltando então, focando nos benefícios, que são quantos? São 9? Não foi isso que falamos. Ah, professor, é 6. Não, preste atenção. Então repita comigo, são 10 benefícios, 10 tipos de situações que vai agraciar, por lei, direito previdenciário, os beneficiários. 10 benefícios. Como dica, guarde então que nós temos 4 benefícios a serem considerados relacionados à aposentadoria. 4. Vamos falar 4. A aposentadoria. Olha o nome, é relacionado o que, professor? A aposentadoria. Quais são? A aposentadoria por invalidez. Qual, mestre? A aposentadoria por invalidez. Qual, mestre? Não vou repetir mais. Você já ouviu? A aposentadoria, olha a chance, por invalidez. E a outra, mestre? Por idade. Ó, caiu o tupete, cabelo branco, por idade. Aposentadoria por invalidez e aposentadoria por invalidade. Falta mais 2, vamos lá. Por tempo de contribuição. Por tempo de quê, mestre? Contribuição e aposentadoria especial. São 4 aposentadorias que vêm desses benefícios, que são os 10. E como que nós assim entendemos? Aposentadoria por invalidez, por idade, tempo de contribuição e especial. Então, os benefícios, eles são para quem, mestre? Para os segurados. Apenas os segurados? Em primeira mão, sim. Depois, para quem? Para os seus dependentes. Então, os benefícios oriundos da prestação, esses benefícios é um total de 10, que vai atingir aquele segurado previdencialista, vai atingi-lo a quem? Primeiramente a ele. E depois, se não for para ele, nós temos a exemplo do auxílio reclusão para seus dependentes. Então, dos 10, 4 nós já sabemos. Por invalidez, por idade, por tempo de contribuição e especial. Tá bom, vamos aprender agora outros 3, que somando com os 4 primeiros, nós temos 7 dentre os 10. Então, vamos aí para os auxílios. Palavra básica dos 4, a aposentadoria. Agora, dos outros 3, são 3 auxílios. 4 aposentadorias e 3 auxílios. Quais são, mestre? Quais são, mestre? Auxílio acidente, auxílio doença e auxílio reclusão, que é o que nós estamos estudando nesta matéria, neste dia, de acordo com o nosso conteúdo programático. Captou a mensagem, meus queridos doutores? Meus queridos alunos? Bom, que bacana! E nós temos então, nós já sabemos 4 aposentadorias, nós já sabemos 3 auxílios, e agora nós vamos pegar 2 tipos de salário. De que, mestre?
De que, mestre? Repete aí, mestre. 2 tipos de salários. Qual? Salário família e salário maternidade. Salário família e salário maternidade. 4 aposentadorias, 3 auxílios e 2 salários. Família e maternidade. Família e maternidade. Família e maternidade. Preste atenção. Pois bem, então nós já temos 4 aposentadorias, nós temos 3 auxílios, já são o que aqui dá 7 e mais 2 salários. Vamos por último, é a pensão por morte. Essa é a dica. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4 o quê? Aposentadorias. 3 o quê? Auxílios. 2 o quê? Salários. E 1 o quê? Pensão por morte. Entendeu? Gravou? Presta atenção. Vou lhe perguntar na prova. Olha a dica. Fica atento. Fique ligado. Eu vou te perguntar na prova. Pois bem, meus queridos, dando continuação, eu gostaria que vocês então ficassem atentos, porque nós nos baseamos no artigo 201 da Constituição Federal, e como também no artigo 80 da Lei 8.213 de 91. Isso está muito claro entre nós, certo, doutores? Pois bem, a respeito desse auxílio, ele é o benefício que vai ser destinado aos dependentes do segurado recluso em regime fechado. Mas é muito criticado por grande parte das pessoas. Como é que pode? O cara está preso e ainda sustenta a família. Não é para o preso, meu querido, esse benefício. É para os benefícios e a destinação dentro do regime geral da Previdência Social para o próprio segurado, quando assim for o caso, como também para os seus dependentes, quando assim for. É um ou outro. É um ou outro. Nesse caso do auxílio reclusão, é para quem? Para os seus dependentes. É o benefício mais discriminado de toda a Previdência Social. Por falta de quê? De conhecimento. Por falta de conhecimento. As pessoas perecem por falta de conhecimento, por falta de querer buscar informações, mas vem descendo a lenha, vem criticando. É o benefício dentre todos alencados ali na nossa Constituição Federal, no artigo 201, é o mais criticado, porém é o mais benéfico para os bolsos da Previdência Social. Então, a modificação que ocorreu, o filtro que ocorreu, faz com que poucas e não muitos conseguem este tipo de benefício. Mediante a modificação que teve essa lei 8.213, agora em 2019. De 2019 para trás, muitos mais conseguiam esse benefício. Mas após 2019 à frente, daí para frente, até então que ela seja modificada, mas é a vigente, ela sofreu modificações. Sofreu o quê? O maior número de modificações foi quem? O auxílio reclusão. As pessoas não refletem nisso, só metem o pau, só criticam, como se fosse algo realmente ruim. Não, é para as crianças. O que tem a ver uma criança, um absolutamente incapaz, um relativamente incapaz, a sua esposa que era do lar, se o marido que cometeu o delito? Nós precisamos nos preocupar com os cidadãos, com a nossa sociedade. É para os dependentes daquele que cometeu um ato delituoso, que está sentenciado penalmente, transitado, julgado, encarcerado. E que regime, mestre? Regime fechado. Então é o que menos gera gastos para a Previdência Social, meu querido. Preste atenção. Tem o menor custo para a Previdência. Isso é muito bom. E isso melhorou ainda mais para os bolsos da Previdência com esse pente fino que passou a ser considerado com as alterações agora em 2019, aproximadamente um ano atrás. Tem então essa primeira parte do estudo a respeito
do regime geral da Previdência Social voltado para o benefício auxílio reclusão. Então, teremos esse como primeiro vídeo e logo mais voltaremos com o segundo vídeo e parte final a respeito desse assunto. Qual seja, mestre, auxílio reclusão? Qual? Auxílio reclusão. Que Deus te abençoe.